Numa noite gélida e fria, como as tantas de Paris, eu caminhava pelos palácios, andava pelos edifícios e, ao olhar para dentro de uma janela de um prédio, vi por trás das cortinas uma mulher tão linda, tão bela, que me enfeitiçou logo de cara. E eu a segui pelas ruas de Paris. Continuei andando e aquele frio, aquela febre que se instaurou no meu corpo, e eu comecei a ficar inconsciente, comecei a ficar febril e acabei desmaiando. Acordei depois de muito tempo em um cemitério, mas eu tenho certeza que aquela mulher existiu, ela era real. Mas depois de tantos anos eu ainda assim ficava atribulado com a imagem dela, não conseguia me desfazer daquela imagem. As saudades que eu sentia daquele corpo que cantava cantigas tão tristes, mas tão tristes que pareciam gemidos de dor. Anos se passaram, eu me envolvi com várias outras mulheres, inclusive com a Condessa Bárbara, e eu continuava pensando naquele mesmo corpo, naquela mesma mulher. E aí, em um momento, eu estava andando por um cemitério e vi que tinha uma tumba aberta. E dentro dessa tumba tinha um corpo de mulher. E esse corpo, esse cadáver, me lembrava muito aquela mulher de outrora. E eu a abracei o cadáver. E lancei os meus lábios contra os lábios do cadáver também. E eu abracei com tal ternura, com tal força, que eu percebi que ela me abraçara de volta. E eu percebi que, na verdade, ela não estava morta. Aquilo não era um cadáver, era uma mulher com catalepsia. Vocês já ouviram falar de catalepsia? É só uma situação na qual o corpo está rijo, não consegue se movimentar, não tem mais articulações musculares, mas ela estava viva. E ela interagiu comigo e retribuiu os meus gestos de amor. E aí eu sequestrei aquele corpo, né? Estava duro, então pesava como chumbo, mas eu te retirei do cemitério. O coveiro que estava lá estava tão embriagado que estava desmaiado. Nem percebeu que eu estava retirando aquele cadáver. Quando eu saí do cemitério, 2 policiais me intercederam e disseram assim: "Você está levando o que aí, rapaz?" E eu falei: "Calma, é minha esposa, ela só está desmaiada." E eles me perguntaram: "Você não é um ladrão de cadáver, é?" E eu disse: "Não, meus senhores, essa é a minha esposa, vocês podem conferir." Eu tirei o pano que estava sobre o seu rosto e os policiais perceberam que, pela beleza, pela disposição daquele rosto, pela cor daquela pele, ela realmente estava viva, só estava inconsciente. Então eles aceitaram a minha desculpa e me liberaram. Eu continuei caminhando com ela, mas por medo de que ela acordasse e suplicasse por socorro, eu acabei abandonando seu corpo em alguma esquina e depois de um tempo ela acordou. Depois de 2 dias de agonia, ela acabou finalmente falecendo. Olá, meus senhores, eu sou o Bertrand. A minha história é muito mais cruel. Eu conheci em Cádiz, na Espanha, uma madame tão linda, mas tão linda, que ela me enfeitiçou de tal forma que eu matei alguns dos meus melhores amigos por causa dela. Ela se chamava Ângela. Nós nos apaixonamos perdidamente. Mas eis que chegou da Dinamarca uma carta que dizia que meu pai, um sexagenário, estava quase falecendo. Eu devia urgentemente viajar para a Dinamarca e abandonar, por consequência, Ângela na Espanha. Então eu viajei para a Dinamarca, fui atrás de cuidar do meu pai. Chegando lá, todos os parentes choramingavam, melancolias e tristezas pelo velho. E eu repeti o mesmo gesto, mas tudo por Ângela, a mulher que eu tive que abandonar para cuidar dele. E isso aconteceu e durou por mais de 2 anos. Eu fiquei por mais de 2 anos cuidando do meu pai. Então, depois de 2 anos, eu finalmente voltei para a Espanha. Mas muitos anos se passaram, não é? E aí, quando eu reencontrei Ângela, eu fiz uma descoberta que me abalou profundamente. Ângela já estava casada e tinha um filho, mas mesmo assim eu não desisti. Eu insisti no nosso amor, eu insisti naquela mulher que tinha se perpetuado no meu coração. E a gente se encontrou e eu percebi que o meu amor ainda era correspondido por Ângela. Nós começamos a nos encontrar às escondidas. Seu marido, depois de um tempo, descobriu. E o louco quis dar uma de Otelo,
que matou sua Desdémona. E aí, gente, o que acontece? Depois de que ele descobriu isso, Ângela, em alguma noite, acaba me mandando uma carta me pedindo para visitá-la com urgência. No momento em que eu chego na casa deles, Ângela abre a porta, me cumprimenta e eu sinto um líquido quente em suas mãos. E eu falo: Ângela, que líquido é esse? E quando eu olho na luz, eu percebo que era sangue. Eu falo: Ângela, de quem é este sangue? Ela me sinaliza para entrar na casa, eu me encaminho pelo corredor e quando eu chego na sala de estar, eu percebo 2 corpos. Ela tinha matado o próprio marido e tinha matado o próprio filho. Aquela cena me hipnotizou. Eram 2 cadáveres, 2 estátuas de gesso banhadas pelo sangue. Ângela me olhou e disse: isso é um presente para você. Eu matei os 2 para que eu possa ser 100% sua. Agora sim nós podemos viver o nosso amor como a gente sempre quis. Mesmo com essa loucura, mesmo aterrorizado com aquela ação, eu decidi seguir Ângela. A gente fugiu e passamos a viver uma vida extremamente louca, cheia de bebidas, cheia de festas, de farra, e fugimos de cidade em cidade, e a gente bebia sempre e fazia as maiores loucuras do mundo. Até que um dia, infelizmente, Ângela se cansou de mim e ela me abandonou também. E aí eu fiquei completamente perdido, me afundei na bebida, não conseguia parar de pensar nela, não conseguia parar de pensar na sensação de estar sendo abandonado e eu tentei me matar. Me lancei ao mar depois de beber vários e vários dias. Eis que um marinheiro, alguns marinheiros me salvam, me tiram do mar, ainda com vida. E aí o capitão dessa embarcação me convida para ajudá-los, para integrar aquela equipe. E eu acabei aceitando, porque fui muito bem acolhido por todos eles. O capitão era um homem rústico, era um homem grosseiro, era um homem cruel com todos, e ele tinha uma esposa, a mulher do capitão, que era muito cordial, muito fina, muito querida e muito respeitada por todos os marinheiros que estavam a bordo. Eu acabei me apaixonando por ela. E aí, um dia de muita embriaguez, acabei inclusive recitando poemas para ela enquanto o capitão dormia. E aí a gente começou a interagir às escondidas. Em algum dia, essa embarcação foi atacada por uma frota de piratas. Esses piratas atacaram e os marinheiros atacaram de volta. E se instalou uma guerra marítima sem precedentes. Haviam corpos sendo dilacerados, sendo desmembrados, corpos sendo queimados vivos, se lançando sobre o mar. E aí, depois dessa guerra, depois dessa carnificina, só sobraram 3 pessoas que acabaram indo parar numa ilha qualquer. Essas 3 pessoas eram eu, Bertrand, o capitão e a mulher do capitão. Nós passamos a comer o resto dos alimentos que estavam lá, mas quando os alimentos acabaram, a gente teve que passar a comer também os cadáveres daqueles que haviam sido mortos. Mas tudo isso acabou e a ajuda não tinha chegado. E aí a gente percebeu que a única forma de sobrevivermos seria se um de nós morrêssemos. E aí a gente fez um jogo de sorte. E aí o sorteado para morrer foi o capitão. Decidimos que o capitão deveria morrer para que nós 2, eu e Ângela, eu e a esposa, a mulher do capitão, sobrevivêssemos. Ele, percebendo o resultado do jogo, acabou suplicando, me implorou para que eu não o matasse. Quando ele percebeu que eu não ia aceitar, que eu não ia ceder, ele acabou me atacando, tentando me matar. E aí a gente entrou num duelo, a gente brigou bastante, até que eu o matei asfixiado. E aí a gente finalmente comeu a sua carne para sobreviver, eu e sua esposa. Depois de um tempo, a ajuda ainda não chegou. Então, aquela mulher me propôs que eu a matasse, para que eu também pudesse sobreviver, para que eu pudesse sobreviver mais. E eu então a matei asfixiada. E comi o seu corpo depois. Então, depois de ter comido o seu corpo e depois de ter ficado extremamente fraco a ponto de desmaiar, eu finalmente fui salvo por uma outra embarcação. A ajuda chegou para mim. E quando eu acordei nessa outra embarcação, eu vi uma mulher passando, servindo drinks, e eu gritei para ela. Gritei com todo o ódio do mundo. Olha, sua filha de Satanás, me sirva mais vinho espanhol agora.
porque eu quero beber. Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Genaro. Eu vou contar para vocês uma história que envolveu um senhor, um velho, muito estimado, pintor de alta classe, chamado Godofredo Walsh, sua esposa, chamada Náusea, e sua filha, chamada Laura. Eu fui muito bem acolhido por essa família, acabei habitando, morando dentro do palácio deles, e acontece que eu me apaixonei por sua esposa. Sua esposa tinha apenas 20 anos de idade, uma idade muito próxima da minha. Eu tinha 18 naquela época. Mas a mulher que realmente me amava dentro daquela casa era a filha dele, Laura. Só que eu acabei me interagindo com as duas. Então eu me relacionava com Laura constantemente e tinha esse amor idealizado por Náusea. Laura insistentemente vinha para o meu quarto praticamente todas as noites e nós tínhamos todos os sonhos mais puros de amor e nos relacionávamos. Depois de algum tempo, Laura veio até mim dizer que estava de esperança, estava grávida e que por isso eu precisava pedi-la em casamento. Eu apenas permaneci em silêncio e Laura percebeu que o amor dela não era correspondido por mim. E por perceber isso, ela entrou em prantos. Ela ficou muito triste, ela começou a suplicar e gritar. E ela ficou tão chateada que os dias se passaram e ela nunca mais falou comigo. Nós nos encontrávamos nos corredores do palácio e ela nunca mais correspondia à minha fala, os meus gestos de cumprimento. Em uma noite qualquer, os funcionários do palácio acabaram me acordando em desespero, falando que, por favor, era para eu ver Laura, que era para eu falar com ela, porque ela estava passando muito mal. Quando eu entrei dentro do quarto, estava Godofredo Walsh, o pai dela, estava Náusea, a esposa de Godofredo, estavam alguns outros servos e ela numa maca. Ela estava quase moribunda, estava muito fraca, ela estava morrendo. E ela me disse que me pediu para me aproximar dela e sussurrou algo em meu ouvido para que ninguém mais ouvisse. E ela disse: Genaro, eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter me desonrado e não ter se casado comigo, mas agora eu vou morrer e eu espero muito ir para o céu com o meu filho, que eu acabei de matar. Eu acabei de matar o meu filho que nem mesmo nasceu e por isso eu vou morrer. Esse gesto me custou a vida. E então Laura falece. Essa morte gerou uma dor incomensurável no velho Godofredo Walsh. Essa dor durou inclusive muitos meses, mais de um ano. E o Godofredo toda noite se recolhia ao quarto de Laura para curtir o seu luto. E esse luto durou muitos e muitos meses. Enquanto o velho estava no quarto da filha curtindo o luto, eu estava no seu quarto, tendo relações com a sua esposa, a Náusea. E isso durou mais de um ano. Até que depois de um ano, o Godofredo saiu do seu luto e decidiu retornar para o quarto. Quando ele retornou para o quarto, ele descobriu eu e Náusea deitados na cama. Ele era um senhor de idade, mas um homem muito alto, corpulento. Eu era apenas um jovem de 18 anos, magricela, não tinha força física para enfrentá-lo. Ele me pegou pelo braço e me trancou no quarto de Laura, a sua falecida filha. E eu fiquei lá trancado por muito tempo. E esse tempo me fez acumular no coração uma culpa que me aterrorizava, uma culpa pela tragédia que eu causei na vida daquela filha, na vida daquele homem que tinha me recebido tão bem dentro de sua casa. Esse isolamento, essa prisão durou alguns dias. Depois de um tempo, à meia-noite, Godofredo Walsh abriu a porta e me pediu para acompanhá-lo. Nós saímos pelas ruas desertas de Paris, uma Paris noturna, cheia de negrume, e a gente caminhou até o alto de uma montanha. No alto dessa montanha tinha um casebre. Godofredo me pediu para aguardá-lo e se encaminhou para casa. Bateu e a porta, ao se abrir, revelou uma senhora que era uma bruxa. Um longo nariz, um olho cadavérico, aprofundado, cavernoso, cruel, diabólico, um cabelo alto,
Era uma verdadeira bruxa. E ela entregou para ele um frasco de vidro. E dentro desse vidro tinha um pó branco e eu não entendi o que era aquele pó. Godofredo se dirigiu a mim de novo e falou: meu caro Genaro, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar a história de um rapaz que foi muito bem acolhido por uma família, mas que traiu e apunhalou pelas costas o dono dessa família. Eu, sabendo que a história correspondia a mim, pedi: desculpas, desculpas, senhor. E ele disse: desculpas? Mas você teve dó do coração velho que você enganou, que você apunhalou? E eu disse, supliquei: piedade, piedade. E ele disse: você teve piedade da virgem? Você teve piedade da filha? Você teve piedade da infanticida? E eu disse: ó céus. E o Godofredo me respondeu: você não teve piedade, eu não vou ter piedade de você. O que você fez merece algo pior do que a própria morte. Mas eu não posso garantir que você tenha como castigo algo pior do que a morte. Então eu quero que você se lance sobre esse precipício. Eu quero que você pule aí, para que as feras noturnas devorem o seu corpo, para que as hienas te desmembrem, para que os leões acabem com você. E eu, convicto de que eu estava realmente muito culpado e ainda muito abalado com aquela situação, decidi me lançar para a morte. Ele segurava um punhal para me ameaçar e soltava uma risada diabólica, demoníaca, muito maldosa. Eu me lancei enquanto ouvia sua risada no fundo, aquela gargalhada cruel. Os galhos das árvores se debatiam sobre o meu corpo, as árvores se debatiam contra o meu corpo e eu caí. Não sei se por causa disso, mas essa queda foi amortecida de tal forma que eu sobrevivi. E aí, quando eu voltei ao consciente e percebi que eu havia sobrevivido, eu decidi que eu deveria voltar para a casa deles, que eu deveria pedir desculpas ao seu Godofredo Walsh e que talvez, por uma questão providencial, eu tenha sobrevivido justamente para ser novamente acolhido naquela família. Então eu peguei o caminho de volta para a casa deles. No meio do caminho, eu encontrei algo, um objeto. Era o punhal que o Godofredo havia utilizado para me ameaçar. No momento que eu percebi isso, eu me toquei que agora com o punhal eu tinha condição física de enfrentá-lo. Então eu mudei meus planos. Eu não ia mais pedir desculpas e pedir o regresso àquela família. Eu ia me vingar da maldade com que ele me lançou à morte. Então, com essa compreensão, eu voltei para a casa deles. E chegando lá, tudo estava escuro, tudo estava silencioso. Eu achei estranho. Eu bati na porta e não fui recepcionado. Parecia não haver ninguém em casa. Mas eu entrei pela janela. E quando eu cheguei na sala de jantar, eu vi Náusea desmaiada sobre os pratos. Ela estava morta. Então essa cena me deixou muito apavorado. E aí, quando eu fui procurar o Godofredo, que eu julguei ter sido assassinado, o assassino dela, eu encontrei Godofredo desmaiado sobre o sofá. De dentro de sua boca saía um líquido espumoso e verde. E logo eu percebi que eles dois foram mortos envenenados. Aquele pó branco que a feiticeira, que a bruxa deu para ele, era o veneno que o Godofredo havia comprado justamente para me matar e depois se matar e matar sua própria esposa. E assim acabou a minha história. Boa noite, meus companheiros. Eu me chamo Johan. Eu vou contar a vocês uma história envolvendo um rapaz, um loiro, esbelto, com uma pele rosada, muito bonito e admirado por todos. Eu estava jogando um jogo de sinuca com ele, enquanto todos os nossos amigos assistiam aquele jogo. No meio da partida, eu percebi que ele ganhava cada vez mais. Faltava apenas uma única jogada para que ele ganhasse definitivamente o jogo. Eu, tentando convencer todos de que eu era também um excelente jogador de sinuca, calculei matematicamente, precisamente a minha última jogada. E quando eu lancei a minha bola branca, não sei se de forma acidental ou proposital, mas o loiro acabou tocando e desviando o caminho da bola branca. E isso para mim foi o suficiente. Me lancei contra ele e dei uma bufetada em sua cara. Ele, muito raivoso por ter sido violentado na frente de todos, segurou um punhal e foi na minha direção para me matar.
nossos amigos todos nos seguraram para nos tentar acalmar. E aí, depois de alguns 5 minutos, os ânimos já mais acalmados, ele se aproximou de mim tão friamente que todos acharam que não havia algum problema, que nós não iríamos nos agredir de novo. Ele chegou até mim e falou: Johan, uma bofetada dada por um homem contra um outro homem em público deve ser resolvida apenas de uma forma: um duelo de morte. Então ele me propôs que nós saíssemos da taverna, fôssemos para a rua duelar. E eu aceitei. Então nós saímos de uma forma tão amigável, de uma forma tão tranquila, que ninguém achou, ninguém julgou que seria um grande problema. Nós saímos e eu falei para ele: e aí, como que nós vamos duelar? Qual vai ser o duelo? Ele falou: olha, antes de duelarmos, vamos brindar. Não sejamos tão maldosos com a vida. Um de nós dois é um moribundo agora, porque um de nós dois vai morrer. Então vamos fazer um último brinde à vida. E eu aceitei, impaciente, mas aceitei. Brindamos e ele me fez um pedido. Ele retirou uma carta e me pediu que eu entregasse essa carta para 2 pessoas. Uma era para a sua mãe, que era muito importante para ele, e a segunda carta para uma outra pessoa, mas ele não me confessou de imediato quem seria essa segunda pessoa. Ele apenas me pediu para que conferisse a carta e o destinatário, caso ele morresse, e entregasse para essa mulher. Era uma mulher amada. E para ele, mulheres amadas, mulheres contra as quais ele impôs os seus lábios, deveriam permanecer sempre em segredo. Eu, impaciente, recusei, mas ele insistiu, inclusive chorou, suas lágrimas caíam sobre um anel que ele tinha em seus dedos, um anel muito bonito. E aí me chamou a atenção, inclusive, esse anel, mas depois de um tempo eu concordei. E depois de eu ter concordado, ele falou: então vamos para o duelo. Ele recolheu de sua secretária 2 armas de fogo. De acordo com ele, uma estava carregada e a outra não. Nós seguramos a arma um contra o outro e ele falou: a sorte vai decidir quem vai vencer, a sorte vai decidir quem vai viver. Então nós dois apertamos o gatilho. A arma que eu segurava era a arma que estava carregada. E ele, depois de 3 suspiros, acabou falecendo. Lembrando-me da orientação que ele havia dado antes, eu então retirei as cartas que estavam em seu terno, a carta para sua mãe, e fui ler a carta para essa outra pessoa misteriosa. Eu estava muito curioso para saber quem era. E eu li o seguinte: meu querido, e falou o nome dele: meu querido, venha às 11 horas da noite na rua 106, entre no primeiro andar e entre no apartamento 3. A porta estará aberta. Tua G te aguarda. Percebendo que se tratava de uma ex-namorada, eu tomei a seguinte decisão: eu iria me disfarçar do ruivo, do loiro, né? Eu ia fingir ser ele. Então eu recolhi o seu anel, coloquei em meu dedo, peguei a carta e me dirigi àquele endereço, porque eu queria me relacionar com a namorada dele. Chegou a noite, eu entrei no quarto, nós tivemos os mais puros sonhos de amor, eu me relacionei com ela, foi uma noite muito bonita. E depois de um tempo de sexo, um homem invadiu o quarto, me chamando de desonroso e tentou me matar com um punhal. Eu corri dele pelas ruas, me dirigi à rua fora do prédio, entrei numa esquina, num beco sem saída, escuro, e esse homem me perseguiu, tentando me matar. Entramos numa luta corporal, eu finalmente conseguia tirar a faca de suas mãos. A voz daquele homem era um pouco familiar a mim, mas devido à tensão do momento, eu não me preocupei com quem era aquele homem. Nós lutamos bravamente e eu consegui matá-lo. Eis que eu vejo um objeto no chão e era uma lanterna. E aí eu atinei minha curiosidade, eu fiquei querendo saber quem era aquele rapaz com uma voz tão familiar que havia me atacado. Eu não sabia nem quem era nem o porquê tinha me atacado. Então eu iluminei o seu rosto e percebi que aquele homem era o meu próprio irmão. Eu tinha matado o meu próprio irmão. E eu fiquei desolado, fiquei tentando descobrir por que ele tinha me atacado. E aí eu tive uma ideia que me aterrorizou ainda mais. Voltei para o quarto da mulher, voltei para o quarto da namorada, do recém-falecido, o loiro, e percebi que eu havia feito sexo com a minha própria irmã, que por causa da escuridão nós dois não nos reconhecíamos, e que o meu irmão tinha me atacado porque ele achou que eu era o loiro.
ele achou que eu era aquele homem que estava desonrando a sua irmã. Ou seja, eu fiz sexo, eu desonrei minha própria irmã e assassinei meu próprio irmão na mesma noite.